Fui expulso da casa do meu próprio filho, porque ele disse que eu era gasto demais para ele. Mal sabia ele que o prédio onde ele morava e que queria me tirar era meu. Tava todo no meu nome. Eu construí com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo. Ele me mandou embora e, sem saber, pediu para sair da casa que eu deixei de herança. E foi aí que eu decidi mostrar o que a vida me ensinou. O silêncio às vezes vale mais que qualquer grito. Essa é a história de um pai que fez tudo pelos filhos, que criou, protegeu, amou e mesmo assim foi esquecido quando mais precisou. Mas também é a história de um recomeço, de quando a dor vira força, a mágoa vira lição e o abandono vira virada. Porque tem gente que só aprende depois que perde tudo. E tem pai que só é reconhecido depois que se levanta da pior queda. Então faz assim, escuta essa história até o fim e compartilha com quem precisa ouvir isso. Depois me conta, qual parte dela tocou teu coração de verdade? E de qual cidade você está me ouvindo? Sabe o que mais destrói um homem velho? Não é doença, não é a idade, não é nem a morte chegando perto. É o desprezo. Mas não o desprezo do mundo, não. É o desprezo que vem de dentro da própria casa. Da boca de quem a gente botou no mundo, criou com amor, defendeu até quando estava errado. Isso sim, meu filho. Isso corrói a alma devagarinho. Meu nome é Alcides, mas todo mundo me chama de Seu Cid. Tô com 76 anos agora. Não sou homem de muita conversa, mas hoje, se você me permite, eu preciso desabafar. Porque tem coisa que a gente guarda por tempo demais. E uma hora ou outra, precisa soltar. Eu sou nordestino, filho de lavadeira com vaqueiro. Comecei a trabalhar com 13 anos, carregando saco de cimento para dentro de caminhão. Nunca tive muito estudo, mas aprendi a fazer conta de cabeça e medir parede com barbante. Com o tempo, virei pedreiro de confiança. Daqueles que o dono da obra deixava a chave e dizia: Cid, toca o serviço aí. Com suor e calo nas mãos. Construí minha vida. Literalmente. Com muito sacrifício, comprei um terreno perto da linha do trem, numa rua de barro vermelho, aqui na Zona Leste. Era só mato. Mas eu vi futuro ali. Comecei levantando um cômodo. Depois mais um. Quando vi, já era um sobrado. 3 casas empilhadas. Uma embaixo para mim e para minha mulher. A de cima dei para o meu filho mais novo. E a do meio aluguei para cobrir as contas da aposentadoria. Meu filho, o caçula, sempre foi o mais mimado, eu admito. Talvez por ser o último. Talvez por causa do jeito dele de falar bonito, de parecer sempre mais frágil. Dei a casa para ele quando casou. Entreguei a chave na mão dele com o coração cheio de orgulho e disse: Tá aqui, meu filho. Agora você tem seu lar. Ele chorou, me abraçou. Me chamou de herói. Eu achei que tinha feito o meu papel como pai. Só que a vida ensina que nem sempre o que a gente dá é o que o outro valoriza. Quando a Lourdes se foi, minha esposa, minha companheira de 48 anos, eu fiquei só. A doença levou ela em silêncio, numa madrugada fria. E desde aquele dia, a casa ficou vazia, escura. Comecei a subir de vez em quando, batia na porta do meu filho só para tomar um café, ver o rosto de alguém. Mas eu fui percebendo os olhares, o incômodo, as respostas curtas, a pressa para terminar a conversa. Uma vez pedi para jantar com eles. Só queria uma companhia, um prato de arroz compartilhado. Ele me olhou e eu nunca mais esqueci as palavras. Pai, com todo respeito, mas tá ficando difícil manter o senhor aqui. Luz, água, tudo isso pesa. E eu e a Karina estamos querendo ter um filho. Com o senhor morando aqui embaixo, complica. Não leva a mal, mas tá na hora do senhor procurar outro lugar. Outro lugar? Eu construí aquele lugar com as próprias mãos. Eu levantei cada parede. A casa era minha. O terreno era meu. Tudo ali tinha meu suor, meu sangue, minha história. E ali estava ele, meu próprio filho, me convidando para sair, como se eu fosse um inquilino incômodo, como se eu fosse um gasto, um estorvo. Não falei nada na hora. Engoli seco.
E voltei para o meu canto, mais vazio do que nunca. Mas a vida, meu filho, a vida tem um jeito curioso de ajustar as contas. E é por isso que eu digo, não é o mundo lá fora que mais machuca a gente. É quando a facada vem de quem a gente pôs no colo. Me diz aí, essa história tá mexendo contigo também? E fala pra mim, tá me ouvindo de qual cantinho desse Brasil? Depois daquele dia, eu comecei a enxergar tudo diferente. Cada canto daquela casa, que antes era abrigo, agora parecia me empurrar para fora. O cheiro do café de manhã já não subia mais pelas paredes. A risada da Karina, que antes ecoava com leveza, agora só saía seca, como quem se incomoda com qualquer som que não seja o próprio. Eu continuei morando ali por mais uns dias, quieto, sem levantar poeira. Saía cedo, voltava tarde. Sentava na pracinha da esquina só para ver o tempo passar, porque dentro da minha própria casa eu já era visita. Numa manhã qualquer, ouvia a conversa. Eles achavam que eu estava dormindo, mas eu sempre tive sono leve, coisa de velho. Amor, a gente precisa resolver isso logo. Ele tá atrapalhando nossa vida. Eu sei, Karina, mas ele é meu pai. Ele é seu pai, mas tá aí só ocupando espaço. Você viu quanto subiu a conta esse mês? Você acha justo a gente pagar tudo e ele ainda ficar aí como se nada tivesse mudado? Fiquei ali, em silêncio, ouvindo aquilo. E cada palavra parecia bater na minha testa, ocupando espaço, atrapalhando a vida deles. E eu ali, ouvindo tudo pela parede da escada que eu mesmo levantei. Tijolo por tijolo. Dói, viu? Dói mais do que pancada de obra. Dói porque vem com frieza. Vem com cálculo. Não é briga de momento. É decisão pensada, planejada. No dia seguinte, saí cedo e fui atrás do seu Armando, meu contador de confiança, amigo de longa data, um daqueles que viu minha história se construir do zero. Mostrei para ele os papéis, expliquei a situação. Ele olhou tudo com calma, coçou o queixo e disse: Cid, o prédio tá todo no seu nome. A casa, o terreno, tudo. Se quiser, tira eles de lá hoje mesmo. Eu respirei fundo. Não respondi na hora. Sabe por quê? Porque meu coração ainda era de pai. E coração de pai não muda de uma hora para outra. Mesmo depois da dor, a gente quer acreditar que é só uma fase. Que a pessoa vai perceber, pedir desculpa, voltar atrás. Mas às vezes, não volta. Voltei para casa. Entrei sem ser notado. Peguei minha sanfona que estava guardada há anos no fundo do armário. Fui pro terraço. Toquei um pedaço de música só para ver se ainda lembrava. E foi ali, com o vento batendo no rosto e os dedos apertando as teclas enferrujadas, que eu percebi. Eu não era velho inútil coisa nenhuma. Eu só estava cercado de gente errada. No fim daquela semana, eles deixaram um panfleto em cima da mesa da cozinha. Residencial Vida Serena. O melhor para terciaçar para a terceira idade. Nem tiveram coragem de dizer na cara. Só deixaram o papel ali. Como quem larga um cachorro na beira da estrada e acha que está fazendo certo. Eu ri. Não chorei. Não gritei. Ri. Peguei o papel, dobrei bem dobrado e guardei no bolso. E naquela noite, fui até o escritório do Armando. Assinei os papéis. Formalizei tudo. O prédio era meu. Agora no papel também. E junto com a assinatura, pedi um favor. Armando, amanhã bem cedo, entrega esse aviso de desocupação para mim, mas não diz que fui eu. Diz só que o dono do imóvel pediu. Quero ver a cara deles. Ele me olhou espantado, meio desconfiado, mas topou. E foi assim que no sábado de manhã, meu filho bateu na porta com um envelope na mão. O rosto branco feito parede recém-pintada. Sentou na cadeira da cozinha, sem saber como me encarar. Pai, a gente recebeu isso aqui. Um aviso para desocupar a casa em 30 dias. O dono do imóvel quer vender. O senhor sabe de alguma coisa? Olhei para ele, com uma calma que eu mesmo não sabia que tinha. Filho, às vezes a vida mostra que o chão que a gente pisa não é tão firme quanto parece.
principalmente quando a gente esquece quem construiu ele. Ele não entendeu na hora, só me encarou, os olhos vermelhos, o envelope na mão tremendo. E eu ali, parado, olhando para o mesmo menino que um dia disse que eu era seu herói e que agora tentava me empurrar para fora da própria história. A vida tem dessas ironias que nem roteirista de novela escreve. Meu filho, aquele que me mandou procurar outro lugar porque eu era despesa, não fazia ideia de que quem mandava ali ainda era eu. Ele cresceu achando que o mundo girava ao redor das vontades dele, porque eu, como pai, fiz tudo para ele não passar o que eu passei. Só que tem um preço em livrar de mais um filho das dificuldades da vida. Ele cresce achando que não precisa ser grato a ninguém. E pior, que pode virar as costas para quem mais fez por ele. Depois que recebeu aquele aviso para desocupar o imóvel, ele passou uns dias estranho. Evitava me encarar, andava de um lado para o outro dentro de casa, feito bicho encurralado. A Karina, então, virou uma sombra. Mal aparecia. E eu seguia minha rotina como se nada tivesse acontecido. Levantava cedo, varria a calçada, tomava meu café com pão amanhecido e voltava para ler meu jornal. O mundo estava desabando na cabeça deles, e eles ainda não sabiam quem tinha puxado a telha. Passaram-se uns dias e ele me chamou para conversar. Estávamos sentados ali na varanda da frente, onde eu e a Lourdes costumávamos tomar chimarrão nas manhãs de domingo. O lugar ainda cheirava a saudade. E ele veio com aquele tom de voz que mistura orgulho ferido com medo do chão desaparecer. Pai, eu não entendo. A casa é nossa há anos. A gente mora aqui desde que casou. De onde surgiu esse tal novo dono? Quem compraria esse prédio sem nem avisar a gente? Não faz sentido. Eu fiquei olhando para ele, com calma. Observei os gestos, as rugas novas que a preocupação tinha desenhado na testa dele. Pensei em dizer logo, fui eu. Mas não naquele momento, porque parte de mim ainda esperava que ele reconhecesse. Não por medo, não por obrigação, mas por vergonha, por arrependimento. Só que não veio, ele só queria saber do problema dele, de onde ia morar, de quanto teria que pagar se fosse despejado. A Karina desceu no meio da conversa, já com a voz alta, querendo respostas. Isso é injusto? A gente fez planos aqui. Gastamos com móveis, com reforma. Quem é esse maldito dono que quer tirar a gente do próprio lar? E foi aí que eu vi que não ia vir reconhecimento nenhum. Não tinha espaço para culpa ou arrependimento. Só para ego ferido e revolta. Eles não estavam tristes por me tratarem mal. Estavam indignados por alguém ter o poder de colocá-los para fora. O problema nunca foi a dor que causaram. O problema era que agora a corda tinha apertado o lado deles. Naquela noite, abri meu velho baú de madeira. Tirei de lá a cópia da escritura e as fotos antigas da construção. Tinha foto minha misturado com cimento, segurando a colher de pedreiro, todo sujo, mas sorrindo. Tinha foto da Lourdes sentada num monte de areia, com a barriga do nosso segundo filho ainda crescendo. A história daquele prédio estava toda ali, em imagem, papel e suor. E era minha. Eu sentei com aquilo tudo na mesa e pensei, será que vale a pena mostrar? Será que ainda existe espaço para diálogo, para cura, para arrependimento sincero? Ou já passou do ponto? Na manhã seguinte, ao invés de colocar os documentos na mão dele, preferi deixar em cima da mesa, abertos. Fui para o quintal regar as plantas e deixei ali, bem visível. Queria ver o que ele faria quando visse a verdade estampada ali. Não demorou nem meia hora. Ele entrou na cozinha, viu os papéis, ficou em silêncio por um bom tempo. E aí me chamou. Pai, esses documentos são seus? Só balancei a cabeça afirmando. Ele não falou nada. Pegou um dos papéis, leu de novo, meio sem acreditar. Sentou-se devagar na cadeira, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dele. Quer dizer que tudo isso sempre foi seu? A casa, o terreno, tudo? Sempre foi, filho. Eu nunca tirei do meu nome, eu só deixei você morar. Porque eu achei que era certo. Porque achei que família era para cuidar um do outro.
porque acreditei que meu esforço ia virar raiz. Ele baixou a cabeça, e eu juro que por um segundo achei que ele fosse chorar. Mas não chorou. Só ficou ali, calado, remoendo tudo. E eu também, porque naquele silêncio todo, tinha uma pergunta que ele não fez, mas que eu escutava clara como sino de igreja. Por quê? Por que você deixou eu me sentir no direito de te tratar como peso? Sendo dono disso tudo, a resposta era simples. Porque eu sou pai, e pai protege até quando já não devia mais. Porque eu preferi te dar liberdade, mesmo que me custasse respeito. Porque no fundo, eu acreditava que um dia você ia entender. Só que nem todo filho entende, nem todo filho volta. E foi ali, naquele fim de conversa, que eu percebi que algo tinha mudado. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquela manhã, nem comigo, nem com ele mesmo. O olhar dele ficou mais baixo, o orgulho parecia engasgado. E eu não queria vingança, eu queria paz. Mas a paz às vezes só vem quando a verdade aparece. E ela apareceu. Depois daquela conversa, o silêncio virou rei naquele lugar. Meu filho já não descia mais. A Karina passava por mim e nem dava bom dia. O clima pesou, como se as paredes soubessem o que estava acontecendo. Era um desconforto que não precisava de palavra. A verdade, quando aparece, tem esse poder de calar os culpados. E eu continuei vivendo ali como sempre vivi, só que agora sem ilusões. Sem aquela esperança boba de que bastava amor para manter uma família de pé. Passei a sair mais. Sentar mais tempo na praça, conversar com gente de fora, jogar dominó com os velhos que eu tinha parado de ver depois que a Lourdes se foi. Comecei a visitar a feira de domingo, só para sentir o cheiro do pastel fritando e ouvir o barulho da vida acontecendo. Era como se eu tivesse acordado de um cochilo longo demais. Eu tinha me deixado definhar por dentro achando que meu valor estava só no que eu podia dar. Mas ali, olhando o povo passar, rindo, brigando pelo preço do jiló, eu percebi, eu ainda estava vivo. Foi numa dessas manhãs que encontrei a Dalva, vizinha da rua de trás, viúva também. A gente se conhecia de longe, trocava aceno, mas nunca tinha sentado para conversar de verdade. Nesse dia, ela me chamou para tomar um café na casa dela. Eu fui, sentei à mesa e pela primeira vez em muito tempo, falei sem pressa. Ela ouviu cada pedaço da minha história com aquele olhar de quem já entendeu tudo antes mesmo da gente explicar. E me disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Cid, tem gente que só aprende quando perde, mas tem gente que nem perdendo aprende. E a culpa não é tua. Naquele dia, eu voltei para casa leve e com uma decisão. Eu ia sair dali, não porque eles queriam, mas porque agora era eu quem não queria mais. Não queria mais viver num lugar onde o respeito tinha virado luxo, onde o velho pai virou custo, onde o silêncio era mais cruel do que a solidão. E mais, eu queria viver de novo. Não sobreviver, viver. Comecei a procurar um cantinho só meu. Nada grande, nada de luxo. Um lugar simples, mas que fosse meu de verdade. Onde ninguém me olhasse como intruso. Conversei com o Armando. Ele me ajudou a separar a documentação, tirar a parte de cima do prédio do uso deles e formalizar meu afastamento. Eu ia alugar tudo. A casa de cima, a do meio e até a de baixo. Eu ia sair dali, de vez, mas com dignidade. No dia que comuniquei a decisão, meu filho empalideceu. Mas pai, o senhor vai mesmo sair? Vai deixar tudo isso? Eu respondi com firmeza, sem raiva, mas com verdade. Eu já deixei, filho. No dia que você me chamou de despesa. No dia que você colocou um panfleto de asilo na minha mesa. Ele ficou em silêncio. Talvez engolindo a vergonha, talvez tentando pensar numa desculpa. Mas era tarde. A vida não espera a ficha cair. A gente colhe no tempo certo. Levei uma semana para mudar. Coloquei minhas coisas num caminhãozinho pequeno. Só levei o necessário. Minha sanfona, algumas roupas, os documentos, o álbum de fotos e a chaleira da Lourdes. O resto ficou,
Não por apego, mas por limpeza. Eu queria recomeçar sem tralha. O lugar novo era simples, mas aconchegante. Um sobradinho no final da rua, com varanda e vista para o campo de futebol. O dono me conhecia, me deu o lugar com desconto. Disse que era honra ter alguém como eu morando ali. Nunca fui de me achar importante, mas aquele gesto me tocou. Nos primeiros dias, dormi com a janela aberta só para ouvir o mundo. Criança jogando bola, vizinho cantando desafinado, panela batendo. Tudo isso me fazia lembrar que eu ainda estava aqui. Ainda respirava. Ainda era parte de alguma coisa. E aos poucos, fui sendo conhecido por ali. Seu Cid do prédio, diziam. E eu ria. Ninguém sabia da história, mas sabiam que eu ajudava, que eu ouvia, que eu tinha tempo para sentar no banco da praça e perguntar se o senhor Joaquim ainda estava com dor nas costas ou se o cachorro da moça do 22 já tinha melhorado da pata. E foi assim que, sem querer, eu reencontrei a minha vida. Não a de antes, mas uma nova que cabia melhor no meu tempo, na minha idade, na minha verdade. Mas a história não parou por aí. Um dia, tarde da noite, tocaram a campainha. Era ele, meu filho. Sozinho, de cabeça baixa, com o rosto mais cansado do que eu lembrava. Pai, posso entrar? Abri a porta. Fiz sinal com a cabeça. Ele entrou, sentou no sofá, olhou ao redor como quem procura um pedaço perdido da infância. Eu só queria dizer que a gente errou. Eu errei. A Karina, ela foi embora. Disse que não aguentava mais minha falta de pulso, que eu era fraco. E talvez seja mesmo. Ele parou, os olhos cheios, mas ainda resistindo. Quando o senhor saiu, eu achei que ia ser um alívio. Mas a casa ficou gelada, silenciosa. E a verdade é que eu nunca construí nada. Tudo que eu tinha era porque o Senhor deu. E quando o Senhor tirou, eu vi que não tinha chão. Eu ouvi tudo, sem interromper. Porque às vezes o que um pai mais precisa é deixar o filho falar. Até o fim. Quando ele terminou, ficou ali, esperando o julgamento. Mas eu só levantei, fui até o armário. Tirei 2 copos, coloquei café. Não, filho, agora você entende o que é ter que começar do nada? Ele assentiu com um nó na garganta. Eu entreguei o café na mão dele e disse, então começa. Mas dessa vez, com verdade. Naquela noite, depois que meu filho foi embora, fiquei um tempo sentado na beira da cama, olhando para o nada. A casa nova estava silenciosa, como sempre. Mas o silêncio daquela noite era diferente. Não era o mesmo silêncio gelado que eu sentia na casa de baixo. Era um silêncio cheio de coisa não dita, cheio de passado querendo espaço. Ele tinha vindo, tinha falado, tinha admitido. Mas o peso do que aconteceu não some só porque alguém finalmente reconheceu. Tem gente que acha que pedir desculpa é apertar um botão e zerar tudo. Como se o coração da gente fosse feito de giz e bastasse um paninho molhado para apagar a dor. Mas não é assim, não comigo. Porque eu não sou feito só de mágoa, não. Eu sou feito de memória. E a memória? Essa não obedece ordem de comando. Nos dias que seguiram, ele tentou se reaproximar. Mandava mensagem, perguntava se eu precisava de algo, queria vir me visitar. Mas eu recuava. Não por vingança, mas porque eu precisava desse tempo. Entende? Eu passei tanto tempo tentando ser aceito, tentando ser útil, tentando caber na vida dele, que agora que eu tinha meu espaço, eu precisava ocupar ele sozinho. Era como se eu tivesse descobrindo quem eu era, depois de uma vida inteira tentando só agradar. Comecei a escrever. Nada bonito, nada para mostrar, só para mim mesmo. Pegava um caderno velho e rabiscava lembranças, frases da Lourdes que não queria esquecer, coisas que aprendi com o tempo. Tipo assim, nem todo silêncio é paz, e nem toda presença é companhia. Ou então, tem filho que só vai virar homem no dia que o pai sair de cena. E eu tinha saído. Um dia, andando pela feira, encontrei um rapaz que reconheci na hora. Leandro, o filho do seu Arnaldo, que trabalhou comigo de ajudante de obra quando era só um moleque magro e desengonçado.
Agora estava crescido, com uma barraca própria de verduras. Seu Cid? Não acredito. O senhor está aqui no bairro agora? A gente se abraçou, riu. Lembramos das histórias da época que o cimento grudava mais no corpo que no chão. Ele me chamou para almoçar na casa dele no domingo. Eu fui. Conheci a esposa dele, 2 filhas pequenas, uma mesa farta. E ali, naquele almoço simples, senti uma coisa que fazia tempo que não sentia: pertencimento. Ele me olhou no meio da refeição e falou: "O senhor sabe que me ensinou mais que meu pai? Me ensinou a ser homem, seu Cid, a respeitar quem constrói com as mãos, a dar valor à palavra dada. A senhora minha mãe diz até hoje: foi o Cid que fez do Leandro um homem de bem." Aquilo me desmontou por dentro. Porque às vezes a gente fica tão focado na ferida que um filho deixa, que esquece das flores que a gente ajudou a plantar na vida dos outros. E naquele dia, voltei para casa com o coração mais aquecido. Ainda doía, claro, mas era uma dor menos surda. Uma dor mais suportável, porque estava cercada de sentido. Foi aí que comecei a pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado antes. E se o meu propósito nunca tivesse sido ser reconhecido por quem eu criei, mas por quem me cruzou no caminho? Porque a gente quer tanto que o próprio sangue nos veja, nos entenda, nos agradeça, que esquece que às vezes quem enxerga nossa alma não tem nosso sobrenome. Mesmo assim, eu sabia que com meu filho ainda tinha história para fechar. Um ciclo. Porque eu era pai. Ainda era. E pai não precisa fingir que nada aconteceu. Mas também não precisa carregar mágoa como medalha. Perdão, para mim, não é esquecer. É decidir que aquilo não vai mandar mais em você. E eu decidi. Na semana seguinte, liguei para ele. Convidei para vir tomar café. Ele chegou sem saber o que esperar. Sentou meio sem jeito, olhos procurando onde colocar as mãos. Pai, eu... Não precisa falar nada. Cortei. Eu só quero que você me escute agora. Só isso. Ele assentiu, respeitoso. Amor, eu não sou mais o homem que construiu aquele prédio, filho. Aquele ali era um cara cheio de esperança, que achava que o amor segurava qualquer telhado, que bastava dar tudo e o resto se ajeitava. Mas eu também não sou o velho que você tentou empurrar para fora. Aquele ali morreu no dia que você deixou aquele panfleto na minha mesa. Hoje eu sou outro, mais quieto, mais simples, mas inteiro. Porque agora eu sei o meu valor, e ele não depende mais de ninguém. Ele escutou, de verdade. E quando levantou para ir embora, me abraçou de um jeito diferente, mais humano, mais maduro. E eu senti que ali nascia uma relação nova. Não a que eu sempre sonhei, mas uma que talvez, com o tempo, virasse raiz. Naquela noite, escrevi no meu caderno: perdoar é soltar o outro. Mas, mais ainda, é soltar a si mesmo. Os dias seguintes passaram devagar, do jeito que só o tempo sabe passar quando a gente está começando a se curar. Não é rápido, não é bonito, mas é sincero. Comecei a notar que as coisas dentro de mim tinham mudado mesmo. A mágoa, que antes me apertava o peito como corda de laço, agora só passava de vez em quando como uma visita que já perdeu a força. Ainda vinha, mas já não mandava em mim. Meu filho começou a aparecer mais. Não muito, nem sempre, mas aparecia. Trazia um pão, um pacote de café, e às vezes só a presença mesmo. Sentava, falava pouco, mas estava ali. A gente ficou um tempo nesse silêncio meio desconfortável, como 2 conhecidos que já se machucaram muito e agora andam com cuidado. Como se qualquer palavra pudesse ser espinho. Mas até o silêncio, quando é constante, começa a virar uma forma de conversar. Teve uma tarde em que ele chegou e me encontrou regando o pé de manacá no quintal. Ficou me olhando por um tempo e disse: "Mãe gostava dessa planta, né?" Olhei para ele. Assenti com a cabeça. Gostava sim. Dizia que o cheiro dela lembrava os domingos bons. Ele deu um meio sorriso, quase triste. Eu lembro de um dia. Eu devia ter uns 8 anos. Vocês brigaram por alguma besteira. Mas no fim da tarde,
A senhora apareceu com um bolo de fubá e o senhor estava tocando a sanfona lá na varanda. Eu achei que vocês nunca iam brigar de novo depois daquilo. Eu ri de canto de boca. A gente brigava muito, mas aprendia a voltar. Amor é isso. É saber voltar, mesmo depois da raiva, mesmo depois da distância. Ele abaixou a cabeça, ficou mexendo na terra com o pé. Eu tô tentando, pai. Tô tentando voltar, mesmo sem saber como. Aquilo me pegou. Não era só uma frase, era um pedido. Um dos mais difíceis de fazer. Ainda mais para um homem criado no orgulho. Aquele ali não era mais o menino mimado que achava que tudo era obrigação dos outros. Era um homem quebrado, aprendendo a ser gente. Convidei ele para entrar. Fiz um café, como de costume. A gente tomou em silêncio. E depois começamos a falar de coisas pequenas. Do preço do gás, da previsão de chuva, da novela da televisão. Nenhum assunto profundo. Mas a verdade é que o que mais cura são as conversas que parecem bobas, porque elas limpam o caminho. Preparam o chão para quando o coração estiver pronto para ir mais fundo. Numa dessas visitas, ele me trouxe uma coisa que eu não esperava. Um caderno novo. Capa preta, simples, me entregou com uma certa vergonha. Fiquei sabendo que o senhor anda escrevendo. Achei que talvez quisesse um caderno novo. Peguei com as mãos. Passei os dedos na capa, senti o papel. Obrigado, filho. Esse aqui vai guardar coisa boa. Ele sorriu, aliviado, como quem entrega um presente e torce para ser aceito. E foi. Naquela noite, escrevi logo na primeira página. Quando um filho começa a reconhecer, o pai pode finalmente descansar o coração. Mas nem tudo nessa fase foi bonito. A saudade da Lourdes, que sempre morou em mim, começou a apertar de novo. Talvez porque agora eu tinha mais tempo. Talvez porque eu estava escavando coisas antigas e a ausência dela voltava com força. Às vezes, sentava na cadeira de balanço que coloquei perto da janela e ficava olhando o céu, pensando se ela veria tudo isso lá de cima. Se estava orgulhosa de mim. Se achava que eu agi certo. Porque, apesar de tudo, eu ainda precisava da opinião dela. E, de certa forma, sentia que ela respondia. No vento, na flor que abria sozinha. Num sonho em que ela aparecia só para me olhar e sorrir. Teve uma noite, especialmente fria, que sonhei com ela sentada na beira da cama, me chamando de meu velho teimoso e dizendo: Cid, não endurece. O menino tá voltando. Ele ainda não sabe como. Mas tá. Acordei com o rosto molhado. Não de suor. De lágrima mesmo. Aquele sonho mexeu comigo. Me fez pensar que talvez eu ainda estivesse testando ele demais. Que talvez o medo de ser machucado de novo estava me deixando rígido demais. E que às vezes, perdoar de verdade era dar espaço para a pessoa mostrar que mudou. Não só dizer, mostrar. No fim de semana seguinte, ele me chamou para almoçar na casa onde estava morando agora. Um apartamento simples de aluguel. Fui porque queria ver com os próprios olhos como ele estava lidando com a queda. Cheguei lá e encontrei uma mesa simples, mas posta com cuidado. Arroz, feijão, carne de panela, salada. Tudo com cheiro de esforço. E isso, para mim, vale mais que banquete. Fiz o que lembrava da mãe. Não sei se tá bom. Tá ótimo, filho. O que importa é a intenção. A gente almoçou, riu de coisas antigas. Lembramos do cachorro que sumiu no Natal, da vez que ele pintou o muro todo com tinta guache e disse que era arte. Relembrar essas coisas me trouxe de volta o menino que eu conheci. Aquele que sumiu no caminho, mas que talvez só tivesse se perdido um pouco. Na saída, ele me abraçou com força. Obrigado por ter vindo, pai. Eu ainda tenho muito para consertar. Mas eu não desisti. Abracei de volta e respondi no ouvido dele. Só erra quem tenta, filho. Só não muda quem se recusa a olhar para dentro. Voltei para casa com o coração mais leve. Sabia que ainda tinha chão pela frente, que cicatrizes não somem da noite pro dia. Mas naquele domingo, eu senti que a gente estava começando a conversar de verdade. Já faziam uns bons meses desde aquela conversa no apartamento.
As visitas dele começaram a virar rotina. Não era todo dia, nem precisava. Mas era o suficiente para eu perceber que alguma coisa dentro dele estava mudando de verdade. Já não era mais aquela presença fria de quem vinha para cumprir tabela. Agora era olho no olho. Era silêncio confortável. Era até um "como o senhor está se sentindo hoje?" que vinha com verdade. A gente passou a ter nossos rituais. Toda quarta, ele aparecia para tomar café comigo antes de ir trabalhar. Sentava ali na varanda, colocava o celular no modo avião e ficava só ali, presente. Às vezes não precisava dizer muita coisa. Só o fato dele estar ali, prestando atenção, já dizia o que palavras não conseguiam. Numa dessas manhãs, ele trouxe o neto, o mais velho, Mateus. O menino já estava com 12 anos. Inteligente, curioso, com aquele jeito calado de quem observa tudo e fala só o necessário. Foi a primeira vez, desde que eu saí do prédio, que vi um dos netos de perto. E olha, meu coração, que já estava calejado, amoleceu ali mesmo. Mateus entrou meio tímido, ficou olhando minhas plantas, mexendo nos livros, até que viu a sanfona encostada no canto da sala. "O senhor toca isso?" "Toco sim, meu neto. Não tão bem quanto antes, mas ainda sai som." "Me ensina um dia?" Aquilo ali foi como se alguém acendesse uma luz que estava apagada há muito tempo. Fazia anos que ninguém pedia para aprender nada comigo. Anos que eu não me sentia fonte de nada. E agora até aquele moleque estava ali, querendo que eu mostrasse um pedacinho do meu mundo para ele. Peguei a sanfona, sentei na cadeira da varanda e toquei umas músicas antigas. Umas da época da Lourdes, umas que tocavam no rádio da obra. E ele ficou ali, com os olhos brilhando, como se eu fosse um desses personagens de filme antigo. O pai dele, meu filho, assistia quieto. Acho que pela primeira vez, estava enxergando um lado meu que ele nunca tinha parado para ver. Depois daquele dia, Mateus começou a vir junto nas quartas. E aos poucos, aquilo virou aula. Não só de sanfona, mas de história, de memória, de afeto. E aquilo curava ele, curava a mim. Foi numa dessas manhãs que meu filho chegou mais cedo. Mateus ainda não tinha chegado. Eu estava passando café. Ele entrou e ficou parado na cozinha com as mãos no bolso. "Pai, posso falar uma coisa?" "Claro, filho. A casa é tua também." Ele se aproximou devagar, puxou a cadeira, sentou, respirou fundo, demorou para começar. Eu fiquei pensando esses dias. Sobre tudo, sobre como eu tratei o Senhor, sobre o que eu falei, o que eu deixei de fazer. E eu sei que não tem como apagar, mas eu queria que o Senhor soubesse que eu sinto muito. Mesmo, eu não disse nada, só olhei para ele, não como quem cobra, mas como quem escuta com o peito. Ele continuou. "Quando eu era moleque, achava que ser pai era pagar conta, colocar comida na mesa, dar presente no Natal. Achava que ser homem era trabalhar e pronto. Mas o Senhor sempre fez tudo isso, e ainda assim foi além. O Senhor me ensinou a andar de bicicleta, me defendeu na escola, me buscou de madrugada quando eu perdi o ônibus na faculdade. E mesmo assim, eu consegui esquecer disso tudo quando mais importava." A voz dele falhou. Pela primeira vez, eu vi meu filho se desmontar na minha frente. Sem máscara, sem orgulho. Só ele, um homem arrependido. E naquele momento, tudo o que eu senti foi um alívio calmo. Sabe, pai, esses meses, vendo o Senhor com o Mateus, eu percebi quanta coisa boa o Senhor tem para ensinar. E quanta coisa eu perdi por orgulho. Mas eu tô aqui agora. Não porque eu quero me redimir, mas porque eu não quero mais errar. Eu me levantei, peguei o café, coloquei nos copos, sentei ao lado dele, olhei nos olhos e falei: "Filho, você demorou, mas chegou. E isso já é mais do que muita gente consegue." Ele assentiu. Depois pegou meu braço com as duas mãos, apertou firme e disse: "Eu te amo, pai." E ali, meu filho, naquele instante simples, num dia qualquer, ele me chamou de pai. E foi de verdade, não como um título,
mas como um sentimento inteiro. A partir daquele dia, tudo mudou. A vida tem dessas ironias que só o tempo sabe revelar. A gente passa anos se esforçando para deixar uma herança que caiba numa escritura, numa conta bancária, numa chave. Mas no fim das contas, o que mais vale é aquilo que a gente ensina quando ninguém está vendo. E aquilo que a gente deixa plantado no coração dos outros sem precisar assinar documento nenhum. Depois que meu filho abriu o peito e disse o que precisava dizer, as coisas começaram a fluir. Nada forçado, nada corrido. A gente foi aprendendo a conviver de novo, com mais escuta, mais respeito, mais presença. Eu não cobrava nada. Ele não se defendia mais. A gente apenas se encontrava onde dava. Mateus continuava vindo às quartas. Já estava tocando 2 músicas sozinho na sanfona, todo orgulhoso. E tinha um jeito especial de me olhar quando tocava. Como quem sabe que está tocando mais do que música. Estava tocando um vínculo novo. Estava criando raiz onde antes só tinha terra batida. O curioso é que, quanto mais ele se aproximava de mim, mais o pai dele mudava também. Era como se o filho estivesse ensinando ao pai como se conectar comigo de novo. Um dia, depois da aula de sanfona, Mateus falou: "Vô, meu pai falou que você era bravo quando ele era pequeno." Eu ri. Danice, não era bravo não, era firme. E com ele tinha que ser. Ele pensou um pouco, depois disse: "Mas agora ele é diferente. Tá mais calmo, até cozinha." Eu sorri. Aquilo dizia muito mais do que parecia, porque o que a gente ensina em silêncio, muitas vezes brota na próxima geração. Foi por essa época que meu filho me procurou para conversar mais sério. Ele tinha sentado comigo antes, mas agora era diferente. Tava com papel, caneta e um semblante de quem pensou bastante. "Pai, eu queria conversar com o senhor sobre o prédio. O antigo, aquele que o senhor construiu." "Pode falar, filho. Eu sei que tudo é seu, tá no seu nome. E eu entendo. Só que, agora que eu tô vivendo de aluguel, criando o Mateus praticamente sozinho, eu pensei se talvez o senhor pudesse, não sei, pensar num jeito da gente reorganizar aquilo. Com calma, sem pressa. Mas talvez, um dia, deixar uma parte para ele." Eu fiquei em silêncio por um tempo. Não porque fiquei bravo, mas porque fui pego de surpresa pela forma, pela maneira respeitosa como ele trouxe aquilo, pela maturidade. "Filho, você tá me pedindo algo?" "Não, tô perguntando. Perguntando se um dia isso pode ser possível. E mais do que isso, dizendo que, se for, vai ser com gratidão, não como obrigação." Eu respirei fundo. Lembrei de todas as noites mal dormidas, de todas as paredes levantadas na unha, de todos os dias em que aquele lugar foi meu mundo. Mas também lembrei de como a vida tem um ciclo, e como a gente precisa saber soltar para que outros possam segurar. "Olha, filho, herança não é só parede, nem escritura. Herança é caráter, é humildade, é coragem de voltar quando se erra. E por incrível que pareça, isso você está começando a mostrar. Então, a resposta é sim, mas não agora. Um dia, quando você tiver certeza de que o que vai deixar para o seu filho é mais que tijolo." Ele entendeu. Abaixou a cabeça e assentiu. Não insistiu. E isso, para mim, já era sinal de mudança. Naquela noite, escrevi no caderno que ele me deu: "Herança verdadeira é ensinar a viver sem depender e dar só depois que o outro souber cuidar." Os dias seguiram. Os silêncios diminuíram. Os sorrisos voltaram. E com isso veio uma calma diferente. Não era mais aquela calma triste de quem se acostuma com a solidão. Era a calma de quem sabe que, mesmo com as dores, valeu a pena esperar. Valeu a pena viver tanto para chegar ali. Teve uma tarde em que choveu forte. Mateus tinha ficado em casa e o pai dele foi buscar. Os dois ficaram um pouco, tomaram café, riram. Antes de ir embora, meu filho ficou parado na porta. Olhou em volta, depois disse: "Sabe, pai, quando eu era moleque, eu não entendia por que o senhor era tão rígido. Hoje, eu entendo.
O Senhor não queria que a gente fosse ingrato. Queria que a gente fosse forte e justo. Eu não disse nada. Só encostei a mão no ombro dele e apertei. Era isso. Nada mais precisava ser dito. E foi assim que, depois de tudo, ele recebeu a herança que nunca tinha pedido. Não a chave de um prédio, mas a chance de se tornar, enfim, o homem que eu sempre soube que ele poderia ser. Tinha uma coisa que a Lourdes sempre dizia para mim quando os meninos eram pequenos. Cid, ser pai é plantar sem saber se vai colher. É botar a semente na terra e confiar que, mesmo que a flor não venha agora, um dia ela brota. Eu não entendia isso direito na época. Achava que criar filho era fazer comer, estudar, respeitar e seguir o rumo. Mas com o tempo e com os tropeços da vida, eu fui entendendo o que ela queria dizer. A gente ama, mesmo quando não é amado de volta. A gente dá, mesmo quando não recebe. E o mais difícil de tudo, a gente continua cuidando, mesmo depois de ter sido ferido. Porque o amor de pai, de mãe, não depende de merecimento. É raiz. E por mais que meu filho tivesse me feito sangrar por dentro, por mais que eu tivesse me sentido descartado, esquecido, ignorado, quando ele voltou, eu percebi que ainda existia um espaço dentro de mim que queria ver ele bem. Queria ver ele em pé. Queria ver ele em paz. Não era fácil. Tinha dias em que as lembranças ruins ainda vinham. A raiva ainda cutucava. Aquela cena dele me dizendo que eu era um gasto ainda ecoava aqui dentro. Mas nessas horas, eu respirava fundo, olhava para o Mateus e lembrava do que a vida me ensinou com tanto custo. Tem gente que só aprende depois de machucar. E tem pai que só vira espelho depois de quebrado. Comecei a me envolver mais na rotina do neto. Buscava ele na escola quando o pai precisava, ajudava nas tarefas, ensinava coisa de gente antiga que ele achava o máximo. Tipo descascar manga com a faca certa, consertar tomada, entender por que o tempo muda pelo cheiro da terra. E nessas conversas, sem querer, fui ensinando coisa que não se aprende em livro. Fui passando o que de mais precioso eu tinha: tempo e escuta. Num domingo, a gente foi juntos num campinho de terra que tinha ali perto. Mateus queria aprender a chutar com força e o pai dele foi junto. Passamos a tarde por ali, rindo, tropeçando, errando e acertando. 3 gerações dividindo o mesmo pedaço de chão. E naquele dia, eu senti uma coisa que fazia muito tempo que eu não sentia: pertencimento. A gente voltou suado, sujo de barro, mas feliz. Sentamos na varanda para descansar. O menino encostou no meu ombro, cochilou ali mesmo. E meu filho, do outro lado, olhando aquela cena, falou: "Pai, eu não sei como agradecer por não ter desistido de mim." Eu olhei para ele com calma e disse: "Eu cheguei perto, filho. Muito perto. Mas aí eu lembrei que quem constrói casa aguenta chuva, vento e até rachadura, porque sabe que a base é firme." Ele não respondeu. Só olhou para mim com os olhos marejados. E pela primeira vez, eu senti que ele estava em paz com ele mesmo. Pouco tempo depois, ele me chamou para ver um negócio que estava montando com um amigo. Uma pequena oficina de móveis. Coisa simples, mas com intenção. Ele queria sair do emprego engessado que tinha e tentar algo próprio. Me pediu opinião, me mostrou o projeto. Eu vi brilho nos olhos dele, vi coragem. E vi, principalmente, a humildade de me chamar para partilhar. "Pai, eu nunca pensei que um dia fosse querer seu conselho para isso. Mas agora, eu sei que preciso. O senhor viveu o que eu tô só começando a entender. E você tá pronto?" "Tô com medo." "Mas tô." "Então vai. Medo a gente leva no bolso. Só não deixa ele dirigir." Ele riu. E eu também. E naquele riso vi o homem que ele tinha se tornado. Não o filho que eu criei, mas o adulto que escolheu ser diferente. E isso, para mim, valia mais do que qualquer bem material que eu pudesse deixar para ele. Nas semanas seguintes, ajudei no que pude, dei ideia, apresentei uns conhecidos da época da obra e vi a coisa ganhar forma. Não era só sobre madeira, era sobre recomeço.
sobre reconciliação, sobre colocar a mão na massa com propósito. E nesse processo eu fui percebendo uma coisa importante. Não era só ele que estava mudando, eu também. Porque o perdão, quando é verdadeiro, transforma os dois lados. Faz o ofendido se curar e o ofensor se levantar. Teve uma noite, dessas em que o vento entra leve pela janela, que sentei com meu caderno e escrevi: a gente vira pai de novo. Quando o filho vira homem, olha nos nossos olhos e a gente finalmente enxerga a verdade. Faltava pouco agora. Pouco para fechar um ciclo. Pouco para entender que mesmo com todas as dores, essa história tinha valido a pena. E que talvez a maior herança que eu pudesse deixar fosse exatamente essa. Mostrar que amar, de verdade, é continuar cuidando, mesmo depois de ter sido esquecido. Esses dias, sentei sozinho na varanda, com o rádio tocando baixo, a chaleira no fogo e um vento miúdo batendo no rosto. A casa estava quieta, mas não era aquele silêncio triste que eu conheci anos atrás. Era um silêncio de paz, um sossego merecido. Eu olhei para o quintal, para as plantas que crescem devagar e para o céu alaranjado de fim de tarde, e pensei: quem diria, hein, Cid? Depois de tudo, você ainda está aqui. E eu tô mesmo, inteiro apesar das rachaduras, vivo apesar das perdas, em paz apesar das dores, e mais do que tudo, com o coração mais limpo do que já esteve em muitos anos. O Mateus, meu neto, tem vindo cada vez mais. Já chega abrindo o portão, chamando pelo avô, perguntando o que tem de merenda. Eu finjo que reclamo, mas fico esperando a semana inteira por esse momento. Ele já decorou minha rotina, sabe onde fica cada coisa. Já é parte da casa, como se sempre tivesse sido. Outro dia, ele chegou com a mochila nas costas e disse: vô, posso dormir aqui hoje? Pode, ué. Desde que lave a louça. Brinquei. Ele riu e foi logo abrindo o armário, pegando o copo preferido dele. Dormiu ali no sofá mesmo, com a sanfona ao lado, como se fosse um brinquedo. E quando acordei no outro dia, ele já estava mexendo no meu caderno. Vô, você que escreve essas frases aqui? Umas verdades que a vida me contou, menino. Posso usar uma na escola? A professora pediu uma frase que represente nossa família. Na hora, meu olho marejou. E ele escolheu uma das que escrevi no dia que o pai dele voltou para pedir perdão. A gente vira pai de novo. Quando o filho vira homem, olha nos nossos olhos. E a gente finalmente enxerga a verdade. Ele leu em voz alta, devagar, com aquele jeito puro. E eu entendi, naquele instante, que ele estava enxergando mais do que só palavras. Ele estava entendendo o valor do que a gente viveu. Porque no fim das contas, é isso. A gente cria filho achando que vai receber de volta o mesmo tanto que deu. E a verdade é que quase nunca recebe. Porque a vida é dura, o orgulho é grande e a gratidão, às vezes, chega tarde. Mas quando chega, meu filho, ela cura mais do que 1000 pedidos de desculpa. Ela cura com gesto, com mudança, com presença. Meu filho, o pai do Mateus, hoje é outro. Não perfeito, não santo, mas consciente. Vem me visitar. Pergunta como tô me sentindo, leva remédio quando precisa, senta comigo para conversar de coisa besta e também de coisa séria. A oficina dele tá indo bem. Não é nenhum império, mas é dele. E o jeito como ele cuida daquilo mostra que, enfim, ele entendeu o que é responsabilidade. O que é plantar com as próprias mãos e não esperar que os outros façam por ele. Recentemente ele veio com um papel na mão. Era o início de um testamento. Disse que queria registrar tudo direitinho. Que parte do que ele tiver, seja muito ou pouco, vai ser pro Mateus. Mas antes disso, ele escreveu uma carta à mão. Uma carta que eu li em silêncio, sozinho, depois que ele foi embora. Dizia assim: pai, eu demorei para entender o valor da tua história. Mas hoje eu sei. Eu não quero só deixar um pedaço de terra para o meu filho. Quero que ele leve junto a verdade que o Senhor me ensinou. Que dignidade vale mais que herança, que respeito vale mais que conforto, e que o amor que se rega no silêncio é o que mais floresce. Obrigado por não ter desistido de mim.
Guardei essa carta junto das fotos da Lourdes e das primeiras plantas da casa antiga, porque ali estava escrito tudo o que eu lutei para construir, não em cimento, mas em gente. E olha, mesmo com tudo isso, ainda tem dia que a saudade aperta, que o corpo pesa, que a lembrança dói. A Lourdes me visita nos sonhos, de vez em quando. Às vezes só para sorrir, às vezes para me dizer que está orgulhosa. E eu gosto de pensar que ela tá mesmo, lá de cima, vendo esse novo capítulo da nossa história. Não o mais fácil, mas talvez o mais bonito. Semana passada, levei o Mateus até o prédio antigo, aquele mesmo que o pai dele quis me tirar. Hoje tá todo alugado. Cuido de longe, com a ajuda de um rapaz de confiança. Fomos só para mostrar. Ele olhou o prédio e perguntou: "Foi o senhor que construiu tudo isso?" "Tijolo por tijolo, meu neto." "E meu pai morava aqui, né?" "Morava sim. E um dia ele achou que esse lugar não tinha mais espaço para mim." Ele ficou em silêncio. Depois disse: "Ainda bem que ele aprendeu. Aquilo me pegou, porque foi dito com sinceridade, sem raiva, só com entendimento. O tipo de coisa que só um neto, com o coração limpo, consegue perceber." Na volta, ele me disse no ônibus: "Vô, quando eu crescer, quero ser igual ao senhor. Não porque o senhor tem prédio, mas porque o senhor tem calma, tem jeito, e sabe cuidar sem gritar, engolir seco. Porque aquilo vale mais que qualquer herança." Chegando em casa, fui direto pro caderno. Escrevi: "A maior construção da minha vida não teve cimento nem telha, foi feita de perdão." E começou a dar certo. No dia em que eu soltei o que me pesava e segurei só o que me fazia seguir. Hoje, eu vivo simples. Aposentadoria justa, uns aluguéis que ajudam, comida no prato e tempo de sobra. Mas o que eu mais tenho é paz. Aquela paz que chega depois da tempestade, que não vem de fora, mas de dentro. De saber que eu fiz o meu melhor, que fui homem, que fui pai, que fui falho, mas nunca covarde, que amei, mesmo quando não fui amado. E se você, que está ouvindo essa história até aqui, também carrega uma mágoa, um abandono, um vazio, escuta isso com o coração aberto. Perdoar não é esquecer, é libertar. Primeiro o outro, depois a si mesmo. E amar, amar de verdade, é continuar cuidando, mesmo quando já doeu demais. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E fala pra mim, tá me ouvindo de qual cantinho desse Brasil?